Boa noite. Estamos aqui. Boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Vamos falar hoje sobre o Dia Mundial do Rim. Deixa eu só ajeitar uma luz aqui. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Vou conhecendo as pessoas. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar. Já algumas pessoas entrando. Nem sei se precisa disso. Olá, pessoal. Boa noite. O Dr. Piccolo já entrou, então eu vou... Piccolo, já vou te chamar aqui. Não sei se apareceu para você. Boa noite. E agora? Oi. Boa noite, tudo bem? Boa noite, você não tá aparecendo para mim. Deixa eu ver aqui o que... Aí, foi. Vamos ajeitar a câmera aqui do celular, que é difícil. Então a gente fica com a cabeça cortada. Pronto. Resumir. Boa noite. Boa noite. Estamos ainda com a camisa, gente. Olha aqui, mostra aí, Piccolo. Do Dia Mundial do Rim. Muito felizes, né? Por ter participado e ter contribuído um pouquinho com a campanha, com a população, de levar informação e tal, né? Então, eu queria primeiro agradecer a todos que estão conosco aqui. A gente tem uma conversa super especial hoje para falar um pouquinho de rim, a importância dos rins na nossa vida, né? E hoje eu convidei o Dr. Piccolo para falar um pouquinho da vivência dele, da experiência dele como nefrologista, para diante, né, as doenças renais, diante dos pacientes que ele atende e com que ele trabalha, né? Então, Piccolo, eu queria que você se apresentasse primeiro, depois eu me apresento também, e a gente vai conversando, e vocês, conforme vocês forem tendo dúvida ou querendo falar alguma coisa, vocês podem parar a gente aí, escrever e falar, e a gente está aqui para conversar mesmo com todo mundo, né? Então, Piccolo, por favor, boa noite, se apresenta, e depois a gente já começa a conversar. Boa noite, Gabi. É um prazer poder estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E é sempre bom a gente falar sobre a saúde renal. Eu sou médico nefrologista, né? O médico nefrologista, ele depois que se forma, tem que fazer 2 anos de especialização em clínica médica. Esses 2 anos são muito importantes porque o rim, como interage com praticamente todos os órgãos e sistemas do corpo humano, é muito importante, então, que esse nefrologista ele tenha a vivência também das outras especialidades, das outras áreas. Então, depois a gente tem uma formação aí de 2 anos, pelo menos especificamente em nefrologia, e depois, dentro da nefrologia também, a gente tem várias áreas de atuações, fazendo atenção nos pacientes com insuficiência renal aguda, nos pacientes transplantados.
E também, principalmente nos pacientes com doença renal crônica, que é meio que o foco que nós vamos conversar hoje, né, sobre a doença renal crônica e suas consequências, o que a gente pode fazer para evitar, fazer o diagnóstico mais precoce, né? E, então, hoje eu atuo aqui no Hospital de Base, né? Já tem alguns anos aí que eu estou trabalhando aqui no Hospital de Base, que é um grande hospital de referência aqui na região noroeste de São Paulo, o segundo maior hospital-escola do país, né? Isso é importante também, a grandiosidade da instituição onde nós dois trabalhamos, né, Gabi? Isso mesmo. Sim. E também hoje sou vice-diretor administrativo desse hospital, né? Então é um grande prazer falar dessa nossa instituição, de todo o trabalho que nós realizamos ali, né? E não só da parte clínica também, mas na parte de diagnóstico, de exames que você participa também com muito entusiasmo ali e dedicação para que tudo corra bem e nos possa auxiliar, os médicos, clínicos e cirurgiões, com os exames que vocês realizam diariamente. É isso mesmo, né? A gente está num lugar que eu estou aqui há 20 anos, em Rio Preto, e a gente só vê crescer, né? E o Hospital de Base é realmente uma referência no Brasil e no mundo, né, hoje em dia. E as nossas especialidades também estão crescendo junto a olhos vistos, né? Então a gente consegue trazer muito para Rio Preto e muito para o Hospital de Base, o que a gente vê fora também, né? Bom, então deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Maria Gabriela, sou médica patologista clínica. A patologia clínica é uma especialidade um pouco mais nova, né? E a gente lida com exames laboratoriais, tá? Então, às vezes ela é confundida, né? A especialidade é confundida com a anatomia patológica, onde se faz biópsia, diagnóstico de tumor, né? E a minha é diferente. Faço exames de hemograma, culturas, exames bioquímicos e tem um monte de área. Eu falo que a patologia clínica, o laboratório é toda a medicina está lá dentro, né? Então, e as pessoas me chamam muito de animada, né? Porque realmente eu vivo e respiro essa parte que a gente gosta bastante. Então, vamos lá? Vamos falar um pouquinho da doença renal. Eu vou te fazer algumas perguntas, né? Muito mais da nossa vivência, né? Da sua vivência, principalmente, como nefrologista. O que você pode me falar, por exemplo, uma pessoa tem, sei lá, tá com uma dor nas costas. Essa dor nas costas pode ser uma doença renal? Muita gente pergunta isso, né? Ai, me dói a lombar, mas é o rim. Quais são... Como você evidencia uma doença renal, né? Acho que essa é a primeira pergunta. Isso é muito tipo porque a maior parte dos pacientes, muitos deles nos procuram porque realmente tem uma dor lombar e muitas vezes acha que isso pode ser de origem renal. E às vezes pode até ser, né? Mas a dor do rim, ela tem uma característica bem especial e bem típica, né? Que é aquela dor lacinante, que a pessoa não acha posição nem de melhora, né? A pessoa geralmente rola no chão. Essa é a cólica renal bem típica, né? Que ela é ocasionada geralmente quando a gente tem uma distensão renal, da cápsula renal. Seja por um processo infeccioso, até por um cálculo, né? Que pode estar migrando ou até obstruindo esse rim. Então, esse é um dos sintomas, mas que está relacionado a essas situações bem específicas da doença renal. Já o que a gente fala hoje, que é o foco sobre a doença renal crônica, geralmente ela é indolor, e esse é um dos problemas, né? Que o paciente não tem sintoma. O sintoma, quando ele aparece, é muito tardio. E daí por isso que é importante, então, o diagnóstico precoce, né? A gente ter ideia de quem pode ter esse tipo de alteração renal, como fazer o diagnóstico e a gente poder atuar nesses pacientes. Então, assim, infelizmente, a doença renal crônica não vai dar esse sinal de dor lombar, né? Essa lombalgia não tem muito a ver com a doença renal crônica, sim com outras patologias renais. Isso é muito importante, muito interessante você falar isso, porque muita gente nos procura por conta disso, achando que isso é um sinal de doença renal crônica. E, por exemplo, e aí a pessoa, quando você suspeita realmente que a pessoa tem uma doença renal crônica, vai? Que eu acho que o crônico é mais o foco, né? Então, a doença renal crônica, a gente vai... Primeiro tem que ter evidência de exames, né? A gente precisa fazer alguns exames para tentar fazer o diagnóstico, porque os sinais são tardios. Então,
quando a gente tem a falência renal, o paciente começa a ter sintomas assim, bem característico mesmo, infelizmente, quando ele já está ali, que a gente chama no estágio 4, quando ele já está mais ou menos com 30% de função renal, é que ele vai ter os sintomas relacionados à anemia, retenção de líquido, alguma alteração dos retenção de eletrólitos, principalmente potássio, fósforo, relação à acidez do sangue, que é uma função importante do rim. Então, infelizmente, já está bem avançado. Então, a gente precisa lançar mão de alguns exames antes, né? Porque quando chega nessa fase, a gente não tem mais uma tentativa de reverter ou de estabilizar essa função renal. Isso é importante, né, Piccolo? Eu acho que quando a doença renal já está nessa fase, é importante a gente falar para as pessoas, né? A população tem que saber isso. Eu falei muito disso hoje. Infelizmente, é irreversível, né? Às vezes, eu não sei, não sou nefrologista, mas a gente vê até pelos exames isso, né? Quando a creatinina já, a gente vai falar disso, de exames e tal. Mas quando você já está numa fase mais avançada, ou estaciona ou piora. Melhora em com alguma coisa, você pode ter uma melhora da doença renal crônica? Isso é muito importante, porque até que surgiu uma definição baseada em números, que foi em 2002, a gente dizia que a doença renal crônica era uma lesão irreversível e progressiva da função renal, né? Então, realmente, a gente não tem como voltar a um estágio anterior. Ela lentamente vai evoluindo, né? O que a gente pode fazer é tentar retardar, fazer com que isso seja mais lento, né? Eventualmente pode ter alguma agudização, que a gente fala, uma piora súbita por qualquer motivo, uso de alguns medicamentos, um quadro de Infecção? desidratação, né? São situações onde pode ter uma piora e depois a gente pode voltar àquele estágio que a gente estava antes. Mas assim, as pessoas sempre nos procuram assim, mas eu vou voltar a ter uma função renal normal? Provavelmente não, né? A gente vai partir dali e tentar segurar ali para que isso ocorra mais lentamente. E em relação a fatores de risco, hoje na campanha a gente falou muito disso, né, para as pessoas. Então existem alguns fatores que a pessoa tem e que ou a família tem, né? Fala um pouquinho disso. Quais são os fatores de risco que podem levar a pessoa a desencadear uma lesão renal, uma doença renal? Isso é muito importante. Hoje, as principais causas que nós temos, a principal hoje é o diabetes, né? Então, quem é diabético tem que fazer a avaliação da sua função renal. Quando é o diabetes tipo 1, aquele que precisa usar insulina desde o início, né? Até acontecer a lesão renal, a gente tem um gap aí, um tempo aí, em torno de 5 anos, que a gente tem que começar a se cuidar da função renal. Mas o diabético tipo 2, que é esse que usa hipoglicemiante, que aparece mais na fase adulta, já tem que fazer uma avaliação renal já no início, né? Porque às vezes o diabético já está ali há algum tempo e a pessoa não fez o diagnóstico. Então isso é importante. Deixa eu só te cortar um pouquinho. Quando é tipo 1, é aquele que dá mais em jovens, né? Só para as pessoas mais ou menos saberem, né? Tipo 1 é quando dá mais em jovem, né? A pessoa usa insulina, geralmente aparece nessas idades mais iniciais da vida. E o tipo 2 é quando a diabetes aparece mais tardiamente, geralmente já fase adulta, ou idoso, e a pessoa toma aquele remédio por boca, né? Que a gente chama de hipoglicemia oral. Então, tem alguns remédios para controlar o diabetes, que a pessoa toma, fala aí uns nomes. Sim, temos várias classes de medicamentos, né? A mais utilizada e hoje preconizada para iniciar é a metformina, né? Então, esse é um dos principais que a gente usa, né? Depois a gente pode ir adicionando outros, né? Hoje a gente tem como uma também primeira linha de tratamento a dapaglifosina, né? Que também tem bastante evidência de proteção renal, né? E depois vão vindo outras classes de medicações, né? Mas acho que a maior parte dos pacientes usa, e como a indicação primária, assim, em primeira linha, é a metformina, né? Isso é importante. Desculpa, agora continua. Sim. Então, falamos do diabetes, né? A outra causa importante é a hipertensão arterial, né? A hipertensão arterial também não controlada durante muito tempo pode lesar o rim. O histórico familiar é muito importante. A gente tem doenças hereditárias que lesam o rim e podem levar à necessidade de diálise ou transplante. Vale destacar aqui, então, a doença renal policística, né? Infelizmente, assim, ela é já bem estudada, mas a gente não tem muita medicação, assim. A gente tem medicação fora do país, mas não tem aprovado ainda no Brasil pela Anvisa, né? Outro paciente que a gente tem que se cuidar bastante é o idoso, né? Porque
as pessoas, depois dos 40 anos, já começam a ter uma perda funcional, uma perda fisiológica. É normal, depois dos 40 anos, o rim vai envelhecendo. Da mesma maneira, eu falo para o paciente, a pele envelhece, fica cheia de ruga, o nosso corpo por dentro também está envelhecendo. Né? Então, o rim também ele perde um pouco de função, então é muito importante que o idoso acima de 60 anos também se cuide. Né? E depois nós temos aí as pessoas que têm infecção urinária de repetição, quem tem litíase de repetição, que é o cálculo renal, né? Então essas pessoas também merecem uma atenção especial para dar uma olhada na função renal, como que está indo, né? Eu acho que uma coisa que eu também comentei bastante hoje foi o uso de medicação, automedicação, né? Principalmente anti-inflamatório. Anti-inflamatório lesa demais o rim, né? Fala um pouquinho disso, de automedicação. E o anti-inflamatório, né, é um problema, né? Porque as pessoas conseguem ter acesso, né, a essas medicações sem receita médica, né? Então, a gente tem realmente um uso indiscriminado, né? Então, muito importante quem, às vezes, tem precisa usar analgésico cronicamente, muitas das vezes tem associação de anti-inflamatório, então que a gente tome cuidado e tenha uma supervisão maior sobre isso, né? Do uso indiscriminado, assim, é o anti-inflamatório. A gente tem várias outras medicações que fazem mal para os rins também, mas é bem de uso intra-hospitalar, né? A gente tem alguns antibióticos, tem o próprio contraste também, que é usado para fazer cateterismo, tomografia, também podem fazer mal para o rim. Então, esses são alguns que a gente tem que se cuidar também quando faz uso, né? E só lembrando também, Gabi, esses dias a gente teve o Dia Mundial aí da Obesidade, né? E lembrar que a obesidade e o sobrepeso também é um fator de risco para ter doença renal. É uma situação onde que a gente chama de hiperfiltração. O rim tem que trabalhar mais nas pessoas que têm o sobrepeso. Então, também essas pessoas a gente sempre aborda, já foi até tema de alguns anos aí atrás do Dia Mundial do Rim, o foco era conscientizar a pessoa com sobrepeso sobre a doença renal. Infelizmente, o aumento do peso, sobrepeso, a obesidade prejudica em tudo, né? Acho que o organismo como um todo. Inclusive, diabetes, hipertensão, câncer, né? Tudo está ligado à obesidade. E tem um outro fator de risco que eu lembrei agora, que é o tabagismo, né? Que é outra coisa que não faz nada de bom, né? Sempre coisa ruim, só traz ruim cigarro, coisa ruim cigarro, né? Infelizmente, ainda a gente tem pessoas que ainda, né, o tabagismo ainda está presente, parece que os jovens estão voltando, Nossa. infelizmente, a ter esse Não, hábito que não é muito saudável, né? e hoje tem aquele tal de pod lá, que todo mundo fuma aquele negócio que a gente não sabe nem o que tem dentro daquilo, né? Pois é, pode ser muito mais tóxico ainda do que a gente Muito imagina, né? mais, muito mais. Bom, e agora vamos falar de um assunto que eu gosto bastante, que é o diagnóstico. Acho que o diagnóstico a gente podia falar do quadro clínico, né? O que a pessoa apresenta. Você tinha falado de retenção de eletrólito, retenção hídrica, né, de água. E aí vamos falar dos sintomas. Então, o que a pessoa tem de sintoma que pode chamar atenção para uma lesão renal? Então, Gabi, é importante isso aí, porque um dos primeiros sinais que a pessoa tem, que ela pode ter alguma doença renal, é o fato de ela urinar mais. Ela vai começar a urinar mais à noite, tem uma inversão, né? A pessoa começa a acordar várias vezes à noite. E isso aí não chama a atenção das pessoas, porque ela pode achar que isso, o rim está funcionando bem, está funcionando até mais do que deveria, né? E infelizmente esse é um sinal de que o rim não está concentrando direito a urina e ela começa a acordar mais vezes à noite. Então é um sinal bem sutil que às vezes passa desapercebido. E outra manifestação inicial também, que às vezes as pessoas não dão muita atenção, é o fato de ter espuma na urina. Então esse é um sinal assim bem precoce que a gente pode ter uma lesão, uma parte específica do rim, onde começa a perder proteína. E a tradução disso é uma urina espumosa. Então a pessoa às vezes, não, mas meu xixi sempre faz espuma, mas às vezes não se dá conta que aumenta, né? E aí é bem interessante, uma vez aqui, uma aluna nossa percebeu que o irmão estava realmente perdendo proteína, porque ela teve a aula com a gente, rodou lá na nefrologia, era uma enfermeira e ela notou que o irmão realmente estava com a urina bem espumosa, né? E é um sinal, aí a gente conseguiu fazer um diagnóstico precoce, na verdade ele tinha uma nefrite e foi através desse sinal inicial que a gente conseguiu fazer um diagnóstico da doença renal. Então, são alterações bem sutis no começo da doença que às vezes passa desapercebido, até
chegar lá na frente, onde realmente vai ter alguma alteração mais significativa, demora muito tempo, né? Então, às vezes, esses sinais iniciais já podem nos, assim, de antemão, dizer que tem uma doença renal. Lembrar que a urina com espuma é porque o rim não filtra, né, mais a proteína, e a proteína no xixi, né, na urina, a hora que faz ali a hora que cai, né, fica bem espumoso mesmo. E hoje me perguntaram, e eu acho que tem até uma linha tênue, né, entre a proteinúria franca, né, a urina com espuma, e a pessoa que ingere muita proteína, tem isso também, né? Tem que tomar cuidado com isso. Tem gente que ingere muita proteína e aí a urina também espuma, né? Porque o corpo não pode acumular toda aquela proteína. E aí acaba saindo um pouco na urina mesmo. Então é legal sempre acompanhar esses casos aí, esses sinais. E também a edema, né, Piccolo? Eu acho que o edema também é. Sim. Aí nós vamos para os casos, conforme a doença vai avançando no seu grau assim de perda de função renal, o rim começa a dar alguns sinais, né? Então, o rim é responsável, por exemplo, pelo controle da produção de células vermelhas, né? E a falta disso vai ocasionar anemia. E a anemia com todos os sintomas de cansaço, insônia, fadiga, falta de ar ao caminhar, dor nas pernas, né? Sinais típicos de anemia, né? A outra função do rim, que é também o controle hídrico, né? Então, a pessoa começa a reter líquido e o inchaço ele pode ser tanto das pernas, né? Como também, dependendo do tipo da doença, no caso que tem uma proteína muito acentuada, vai ter o edema ao redor dos olhos, né? O inchaço, né? Isso é bem típico de perda de proteína, de uma lesão específica do rim, né? Então, esse é um sinal também bem importante, que às vezes passa meio que batido, né? E depois os sintomas são muito sutis. Por exemplo, quando a gente tem muita retenção de ácido no corpo, que é a acidose metabólica, às vezes os sintomas são sutis, uma dor abdominal, uma respirar mais rápido, né? Mas isso já vai dar no estágio mais avançado, quando a pessoa está ali com quase 20, 15% de função renal. E a mesma coisa é, por exemplo, em relação ao fósforo, né? Uma das coisas que a gente tem é retenção de fósforo. E o fósforo pode dar coceira, mas isso também é lá no estágio mais avançado, quando está ali com 15% de função renal. Então, os sinais, assim, infelizmente, quando chega nessa fase, a gente já está bem avançado. Bom, então vamos agora falar do diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico é uma das coisas que a campanha foca bastante, né? A gente faz a campanha para orientar, mas também para já, se tiver alguma pessoa ali, a gente faz exame de urina, né? A triagem com a fita durante a campanha aqui em Rio Preto. E a gente conseguiu bastante coisa esse ano, né? Tivemos bastante doação de fita de urina, então a gente não tem os números ainda, você tem já? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas assim, foi bem grande e a gente vai, já a gente vai comentar como foi nosso dia, né? Bom, de diagnóstico, que quando o nefrologista ou quando chega para ele, o que ele tem que fazer? Pois aí é que a gente precisa muito do apoio de vocês, né, que fazem a patologia clínica, né, porque o nosso arsenal são 2 exames fundamentais que a gente pede, né? Um é o exame de urina, né, e até com a pesquisa da albuminúria no exame de urina, e o outro é o exame da creatinina, né? Creatinina que é o nosso marcador aí, é o exame que a gente usa indiretamente para ver a função renal, né? A creatinina não é produzida no rim, né? Então aí acho que você é a melhor pessoa para falar para nós aí como é que faz essa dosagem da creatinina, se tem que fazer algum preparo para fazer esse exame, né? Porque é sempre a dúvida dos pacientes, né? E também sempre, doutor, mas é a creatina, né? É o que eu tomo lá na academia, né? Isso que vai dosar, né? Então, acho que era legal se pudesse falar um pouco disso aí para nós, porque a nossa arma essa aí, é a creatinina. Então, vamos falar um pouquinho da creatinina. Na verdade, a gente tem, né, no laboratório esses 2 exames. Eu falo que o laboratório, muitas vezes, ele ajuda demais o médico, né? Ele acaba sendo o protagonista junto com o nefrologista, né? Em toda a área de diagnóstico. E a gente acaba ajudando mesmo os pacientes nas fases iniciais.
com o exame de creatinina, com o exame de urina, que é um exame super simples. Eu falo que urina não dói nada, né, para tirar do organismo, a gente faz xixi toda hora, né, quem não tem ainda doença renal crônica, mas a urina é um exame super fácil de obter, é uma amostra super fácil de obter. E com o exame de urina, que a gente chama de... Cada lugar do Brasil tem um nome, né? Aqui em São Paulo a gente chama de exame de urina tipo 1, ou urina tipo 1, ou urina 1, tem vários tipos. Tem, acho que em Minas chama EAS, tem vários nomes, né? Mas o exame de urina 1 é super simples, a gente colhe, só que tem que ter uma retenção urinária durante 2 horas, então a pessoa tem que ficar 2 horas sem fazer xixi, né? E depois fazer uma asepsia simples, ali limpando o meato uretral e a região genital, e aí colhe no frasquinho, geralmente é o segundo jato, né? Então despreza um pouquinho o jato inicial da urina, põe lá o potinho, colhe o segundo jato, que é o meio da urina, e despreza o jato final. A gente despreza o primeiro jato porque a uretra é suja, né? A gente tem bactérias ali, tem algumas coisas, algumas substâncias que não podem fazer parte do resultado, né, do exame. Então a gente colhe o jato médio e aí essa urina vai para o laboratório imediatamente, né, para ser analisada. E aí a gente faz 2 partes, tem 2 partes do exame, a parte bioquímica e a parte de microscopia, onde a gente avalia aquela amostra de urina no microscópio. E aí na parte bioquímica a gente faz várias dosagens, como o pH, a densidade, para saber se a urina está concentrada, mais concentrada ou menos, faz a pesquisa de hemácia, faz a pesquisa de bilirrubina, urobilinogênio, nitrito, e hematura, né? Já falei mais ou menos da hemácia, e também a pesquisa de proteína. Então, é ali, naquele momento, que a gente já tem uma noção se o paciente tem eliminação de proteína mais do que o normal. Quer dizer, que ele não filtra, né, para o organismo a proteína. E depois, a segunda parte, a avaliação da microscopia, onde a gente vê, bilirrubina eu falei, onde a gente vê as células, como célula epitelial, do rim, né? As hemácias e os leucócitos. Então, nessa parte, a gente avalia um pouco mais, tanto se o paciente já tem uma lesão renal, quanto infecção, né? Então, são essas as 2 fases. E aí, falando um pouquinho da creatinina, a creatinina já é um exame de sangue, pode falar. Gabi, deixa eu só falar então assim em relação à urina, né? Eu antes de entrar na faculdade fui técnico em patologia clínica, né? Que legal, não sabia. Então, assim, aprendi a fazer o exame de urina, olhar no microscópio, centrifugar a urina, né? Todo um processo aí que tinha que fazer para analisar essa amostra, né? Então, assim, é um exame que não é tão difícil de fazer, né? Porque no nosso laboratório que você coordena aí no hospital de base, né? Ele é um pouco diferente, assim, que eu já acompanhei esse exame lá. Hoje é meio que computadorizado, é uma coisa feita assim, que consegue fazer várias amostras ao mesmo tempo, né? Mas, assim, é um exame que precisa toda essa estrutura ou, assim, a gente consegue, em mesmo em cidades pequenas, ter uma boa avaliação dessa amostra importante? A gente, na verdade, a gente automatiza o exame de urina porque é mais rápido, né? Fica mais rápido. E quando você tem um volume muito grande de amostras de urina, de exames de urina, você tem que ter muita gente para fazer, porque é um exame que você precisa do operador, do técnico, né? Do biomédico, da pessoa, do analista de laboratório para avaliar, porque a primeira parte é bem manual. A gente pega, igual a gente fez hoje lá na campanha, pega a urina, põe a fitinha, nem tenho, eu tenho uma fita em algum lugar aqui. Põe a fita de urina lá dentro e tem os quadradinhos lá, eles mudam de cor, e aí a gente já, antigamente era assim, né? Escrevia e digitava. E a segunda parte, a gente centrifuga essa urina para pegar lá o sedimento e aí avalia as células. Então, o que a gente precisa nesse caso são de pessoas, de analistas que realmente sejam capacitados e habilitados para fazer essa avaliação, tanto da fita bioquímica, né, quanto da microscopia. Então, qualquer cidade, qualquer laboratório que tenha um microscópio
consegue fazer, né? Mas as rotinas maiores a gente prefere automatizar por causa da segurança na liberação, né? Porque é muita coisa, muita amostra. Então a gente prefere fazer assim. E no nosso caso, a gente tem um equipamento que é como se fosse um microscópio na tela, né? Então a gente vê lá as células, primeiro faz a primeira parte, também é automatizada. Então a gente não precisa escrever o que que é. Do aparelho sai direto a cor e vai para o computador, né? O resultado. E a segunda parte é como se fosse um microscópio lá dentro do aparelho e vai mostrando as fotos das células, as imagens microscópicas, né, mais aumentado, de como está aquela amostra. Então é muito mais simples e a gente não gasta tanto tempo assim, né, para preparar uma lâmina, digitar e tal. Então é muito mais fácil para nós. Então, a respeito do exame de urina, é simples, tá? Mas tem que ter uma capacitação e a pessoa tem que ter uma certa prática com células, né? Conhecimento de hemácias, de leucócitos, de cilindros e outras componentes que tem lá na urina, né? Que são normais ou até patológicos. Então, é simples sim. Mas tem que ter um bom conhecimento. Agora, vamos voltar na creatinina. Então, a creatinina já é diferente. A creatinina é um exame que a gente colhe o sangue, não precisa de jejum, não precisa de preparo, né? Então, a gente colhe o sangue lá num tubinho seco. Falei de tubos esses dias aqui também, né? O tubo seco é um tubo onde a gente armazena, né? Nem tenho aqui. Aí a gente armazena o sangue sem aditivo dentro. Então, não tem um anticoagulante lá dentro, por isso que ele chama tubo seco. Então, a gente vai aí centrifuga essa amostra, né? E aí as células separam, né? As células do sangue ficam embaixo e o soro fica em cima. Então, na parte amarelinha, na parte líquida do sangue, que é o soro, a gente vai dosar esse exame que chama creatinina, vai dosar essa substância que chama creatinina, e aí vai conseguir soltar um resultado e ver se aquele paciente tem algum problema renal ou se o rim não está funcionando adequadamente. E vamos falar um pouquinho de creatina e creatinina, né? Isso não pode ser confundido, né? Porque a creatina é diferente da creatinina. Existe dosagem de creatina também, né? Tem alguns médicos que pedem até dosagem de creatina. Quando a pessoa consome, acho que você pode falar melhor que eu até, mas quando a pessoa consome creatina ou para ver o precursor da creatinina, né? Porque a creatina é o precursor da creatinina. A creatina é produzida em vários órgãos vários órgãos, né, do corpo, e ela serve para dar energia para os músculos. Então, a creatina também está presente no nosso organismo em quantidade, na quantidade ideal, mas tem gente que toma creatina para fazer musculação, né, para dar mais energia ainda para o músculo, e isso tem que ter um acompanhamento muito de perto, né, Piccolo? Para quem toma creatina. E aí a creatinina é um derivado, a creatina é quebrada, né? Vou falar assim mais facilmente, né? A creatina é quebrada e ela é transformada em creatinina e eliminada pelo rim. Então, quando ela não é filtrada, quer dizer, quando o rim tem algum problema, alguma lesão, e não filtra a creatinina, ela não é eliminada. Filtra a creatinina, ela é eliminada. E quando você tem maior concentração no organismo, aí vai ser prejudicial para o corpo, né? A creatinina, como você falou também, ela pode ser feita em casos onde o paciente vai fazer uso de contraste, né? O contraste, ele dá uma lesão temporária, né? Uma lesão renal aguda temporária, rapidinha. Então, a gente não pode colher exame depois do paciente tomar contraste. Tem que pensar sempre nisso. E os médicos têm que ajudar a gente do laboratório a orientar os pacientes. Então, quando faz uso de contraste, quando vai fazer um exame de imagem, um cateterismo, alguma coisa, a creatinina sobe, é normal, mas ela cai depois, logo depois, né? Era isso? Então, assim, bem legal isso que você falou, para ficar claro, né, que o rim não produz a creatinina, né? Na verdade, ele só filtra, né? Então, porque as pessoas às vezes têm dúvida, o meu rim está produzindo muita creatinina. Não é que ele não está produzindo, né? Não está dando conta de filtrar, né?
E aí acumula, né? Então, por isso que a creatinina sobe quando a gente vai dosar no sangue. Então, se não saiu na urina, ela tem que estar em algum lugar. Então, ficou dentro do sangue, né? Porque o sangue é filtrado pelo rim, né? E aí ela acumula e esse é o nosso problema. E além da creatinina e do exame de urina, a gente tem o exame de ureia também, né? Que pode dar indícios. Tem também o ácido úrico e outros exames aí que vocês... Aí são mais específicos, né? Os exames de relação creatinina-proteína ou albuminúria, os exames de 24 horas, o clearance de creatinina, né? Aí você pode discorrer melhor que eu. Esse é outra coisa importante, Gabi, que é essa questão da urina de 24 horas, né? Porque a creatinina ela vai refletir enquanto o rim está funcionando, né? E a creatinina reflete, então, esse ritmo de filtração glomerular, que a gente pode acessar então, de algumas maneiras, né? Então, uma das maneiras é a realização da urina de 24 horas com o clearance, né? Onde você pode falar onde dosa, né? A creatinina no sangue, na urina, né? Mas, assim, ele tem alguns inconvenientes, é isso. Que não é fácil fazer esse exame, assim. Na verdade, para você não que você vai dosar no laboratório, mas e para o paciente, né? Então, posso falar um pouquinho disso? Eu acho que é bem importante. Quando o médico, quando vocês pedem qualquer exame de que você tem que guardar a urina durante 24 horas, eu falo sempre isso, eu não sei se eu conseguiria, porque é muito difícil, né? Então, a pessoa tem que estar atenta ao horário que começou a guardar a urina e não pode esquecer de guardar todas as urinas. Então, por exemplo, eu tenho que guardar a minha urina durante 24 horas. Eu tenho que começar às 7 horas da manhã, vamos dizer que às 6h59 eu urinei. A partir das 7, eu vou guardar a minha urina. Então, todas as urinas, todas as diureses, né, que eu tiver, a partir daí, até às 7 horas, inclusive do dia seguinte, eu tenho que armazenar num frasco, né, limpo. Não serve frasco de Coca-Cola, de cerveja, de sorvete. A gente vê de tudo, até de cloro, né? Tem gente que leva no frasco do cloro. Não pode, né? A gente tem que ter um frasco limpo. Na verdade, a maioria dos laboratórios oferecem esse frasco para o paciente, né? O ideal é isso, que o laboratório forneça esse frasco. E o paciente sempre tem que anotar o horário. Então, isso que eu falei. Faz xixi. Anota a hora que fez xixi, não importa a hora, é que é mais fácil de manhã, né? O paciente começar de manhã. Então, eu sei lá, urinei às 7 horas da manhã, escrevo lá, num bilhete, num frasco, no próprio frasco, ou num papelzinho. 7h02 eu comecei a guardar. Só que agora eu não tô com vontade. Então, eu só vou fazer xixi às 10 da manhã, por exemplo. Mas eu comecei às 7h02. Então, até às 7h01 do dia seguinte, eu tenho que fazer xixi e guardar esse xixi, tá? Então, o importante é isso. Não contar o primeiro e contar o último. Só que é bem difícil de explicar e é bem difícil de entender, né? Então, a gente está substituindo esse exame pelo exame de relação creatinina e proteína, ou proteína-creatinina ou albumina-creatinina, que é feito numa amostra isolada. Então, no mesmo frasquinho que a gente colhe o exame de urina 1, aí a gente dosa a proteína ou a albumina, né? Acho que o Piccolo saiu. Oi, você tá aí? Piccolo? Ficou ruim. E voltou. Voltou. Então é isso. Eu acho que isso aí é uma coisa que geralmente a pessoa tem que perguntar para o laboratório, pedir orientação para a pessoa lá no laboratório, e o médico também, né? Orientar, ajudar a gente a orientar. Mas é difícil para o paciente, sim, colher 24 horas por urina. A questão do armazenamento também, não tem que ficar condicionado, né? Tem que ficar na geladeira, e aí colocar xixi na geladeira é chato, né? Então a gente pede para colocar na porta, num espacinho
que não tenha contato com comida, né? Então, na porta, na parte de baixo, e sempre refrigerado, não pode guardar. Aqui em Rio Preto, por exemplo, 40 graus. Então, sempre deixar refrigerado todas essas urinas. E aí, se a pessoa esqueceu de guardar alguma amostra de urina durante essas 24 horas, o exame tem que ser abortado, tem que ser cancelado, porque não dá certo. A gente depende da quantidade de urina, do volume de urina, do peso da pessoa, da hora de início, da hora do fim. Então, isso tudo interfere no resultado diretamente. E aí, não adianta. Joga fora, liga para o laboratório e fala, ó, não deu certo, ou joga fora, lava o frasco e começa tudo de novo. Porque senão o exame vai dar errado. E aí vai tratar errado porque vai pensar que é um resultado certo, né? Então não pode, tem que jogar fora mesmo. E daí, né, Gabi, por conta de todo esse inconveniente, né, para avaliar a função renal, hoje a gente tem as fórmulas, né, para estimar a taxa de filtração, né, Ah, que, sim. na verdade, são aplicativos, né, que a gente pode entrar, né, mas aí eu só preciso do valor da creatinina isolada, eu já tenho uma ideia de quanto o rim está filtrando, né? Isso ajudou bastante a gente, né? Só que a gente tem que ter um sistema informatizado que ajude também, né? Então, o sistema, porque para a gente fazer a conta de tudo é complicado, né? Já que é tudo automatizado nos laboratórios maiores. Quando o laboratório é menor, que você consegue fazer a conta e colocar lá, é mais fácil. Mas a gente tem que ter, geralmente, um sistema que comporte. Eu falo que toda informação do laboratório é importante. O laboratório produz informação. Uma vez eu perguntei lá no laboratório, o que a gente faz aqui, gente? Ah, a gente faz exame. Tá, mas o que o exame é? Não é uma informação? A gente tem que passar a nossa informação da melhor forma para o médico, para o paciente, porque você não consegue tomar uma conduta, né? Então, o laboratório produz informação. E o Daí, com paciente esse... tem que ajudar a gente, viu? O paciente tem fazer... muito que ajudar a gente, porque todo pré-analítico, todo preparo depende também do paciente. E, às vezes o resultado sai errado por causa de um preparo não muito bem feito, né? Sim. E daí, então, com esse resultado da creatinina, seja no exame de 24 horas ou na fórmula, né, Gabi, que a gente vai ver o quanto o rim está filtrando, né, que seria o resultado em ml por minuto, mas muitas vezes para o paciente a gente fala em porcentagem, que traduzir ele para ficar mais interessante, né, para ele entender como é que está. E só assim, para falar da doença renal crônica, hoje é definido como doença renal crônica quando esse rim está filtrando menos que 60%. A partir daí que a gente vai falar que o paciente tem uma doença renal crônica, isso é importante. Ou isso, ou quando ele tem alguma alteração, tipo perda de proteína, perda de sangue na urina relacionada à doença renal. Então a gente tem que ter uma dessas duas alterações, ou alteração na função, ou se não, alteração estrutural do rim, que ocasiona, então, perda de sangue, perda de proteína. É assim que a gente faz o diagnóstico de doença renal. Né? Desde 2002 a gente já tem essa definição. Que bom. E o laboratório ajuda bastante, então, né? E os exames de imagem? São muito importantíssimos também. Então, sempre quando alguém chega no consultório, quero fazer um check-up renal. Eu preciso fazer um ultrassom. Não tem como a gente ter uma definição, uma boa avaliação do rim se eu não tiver um ultrassom, né? Porque a pessoa às vezes tem um rim só e não sabe. Ele pode ter um rim maior que o outro, um rim hipoplásico também, sem saber se tem isso ou não, né? Às vezes ele tem uma alteração anatômica no rim, um rim em ferradura, um rim policístico, vários cistos no rim, né? Então é fundamental para ter uma boa avaliação do rim sempre fazer um ultrassom, né? Que também é um exame super simples, né? Não é nada complexo, né? A maior parte das cidades tem um ultrassonografista, nem que seja às vezes uma vez por semana, mas ele vai conseguir fazer um ultrassom, né? Então, esse seria os exames que a gente precisa, né? A creatinina, o exame de urina tipo 1 e o exame de imagem. Com isso, eu já consigo fazer uma triagem e dar uma clareza, saber para onde que eu vou, se a pessoa tem ou não alguma alteração renal. Né? Bom, acho que diagnóstico a gente falou bastante, né? E tratamento? Pois é, o tratamento acho que é o que todo mundo
quer saber, né, doutor, como é que eu cuido dos rins, né? Então, a primeira coisa é a gente saber por que esse rim está alterado, né? Se foi o diabetes, se foi a hipertensão, se é alguma nefrite, né, que esse paciente tem, que aí muitas das vezes eu tenho que aprofundar mais o diagnóstico e fazer uma biópsia renal para ver qual o tipo de nefrite que esse paciente tem, que merece um tratamento mais especial. Então, por isso que a gente precisa desses exames para nos dar uma luz de qual que é a causa disso tudo, porque o tratamento tem uma causa, né? Esse que Então, é então a pessoa tem que saber qual é o tipo da sua doença, vamos dizer, né? Para nortear o tratamento, né? Isso aí. Então, esse é o primeiro passo, né? A gente saber qual é a causa, né? E depois a gente tem algumas medicações que a gente pode usar, né? Que são remédios, duas classes, né? Que é o inibidor de enzima de conversão e o bloqueador de receptor de angiotensina, né? Que são medicamentos que todo mundo habitualmente conhece para tratar a hipertensão. E eles também ajudam a proteger o rim, né? Ali no rim a gente tem um regime que ele está filtrando demais, está uma pressão muito alta dentro do rim. E para aliviar essa parte específica do rim, a gente lança a mão então dessas medicações que elas vão aliviar a pressão dentro do rim. E com isso esse rim vai ser protegido, vai perder menos proteína, né? E recentemente foi lançada no mercado aí uma medicação para controle da glicemia, né? Que a gente tem no Brasil a dapaglifosina e a empaglifosina, que elas, além de controlar a glicemia, nos estudos mostraram assim, um desfecho renal, né, um controle dos rins muito bom, assim, redução em quase 50% do risco da Nossa, fazer diálise. Então, foi um resultado maravilha. fantástico e ela foi incorporada para tratamento de doença renal crônica, né? Então, o resultado é muito bom, Nossa. né? Inclusive, o governo já incorporou no alto custo, essa medicação vai estar acessível, acho que a partir do meio do ano já vai estar acessível também, sem custo para os pacientes, né? Então, é mais uma arma aí para a gente controlar a doença renal crônica e tentar estabilizar tudo isso, né? Nossa, essa é uma novidade, muito boa, né? Porque Muito hemodiálise é boa. triste, né? Não Qualquer é fácil, a diálise. qualidade de vida da pessoa é muito ruim, né? E aí, então, esse é o que a gente faz: tratar a doença de base, tratamento medicamentoso, e aí depois as outras coisas que nós vamos fazer, tudo para evitar que agrida o rim. Então, que você já disse da nefrotoxicidade, seja do contraste, seja do anti-inflamatório, a orientação dietética, né, evitar o excesso de sal, o excesso de proteína, realizar atividade física, né? Então, cuidar do rim é cuidar da saúde como um todo, né? A pessoa tem que melhorar os hábitos de vida e com isso a gente vai conseguir retardar a progressão da doença renal. Então, é dessa maneira que a gente cuida dos rins. E aí, quando está no estágio mais avançado, se já tem anemia, alteração óssea, alteração que a gente falou da acidez, se já tem acidose metabólica, se tem alteração de potássio, de fósforo, a gente tem que orientar o paciente em relação a essa dieta mais específica para que a gente possa corrigir esses fatores, né? E na doença renal crônica, o paciente não produz mais urina, né? Lá Tem. no estágio mais avançado, infelizmente, chega uma hora que ele vai parar de urinar, né? Então, isso é importante também porque a pessoa, quando ela precisa de um suporte renal, uma terapia renal substitutiva, que é onde a gente engloba hemodiálise e diálise peritoneal, o rim não tem que paralisar completamente, né? O ideal é que eu faça o diagnóstico antes e prepare esse paciente para receber esse tratamento. E a pessoa não precisa estar sem urinar, né? Geralmente, quando o rim já está funcionando ali menor que 10%, menos que 10 ml por minuto, né? Um termo técnico, a pessoa já, às vezes, tem que iniciar o tratamento, né? Mas, infelizmente, às vezes ele chega já em urgência, né? E aí ele já não está urinando mais nada. E a doença, como é progressiva, às vezes ele começa a fazer o tratamento dialítico e dali um ano ou dois ele realmente para de urinar nada. Ele não consegue excretar mais esse excesso de líquido, a não ser através do tratamento específico, né? E quando a gente ouve falar na residência eu ouvia bastante falar isso, né? Tratamento de doença renal crônica, mas o tratamento conservador. O que significa isso? Sim. É esse paciente que a gente trata muito ali no hospital, né? Um centro de referência e eles encaminham muito desses pacientes para nós aqui. Lembrar que a gente, né, o nosso hospital aqui, né, Gabi, atende aí 104 municípios, né? Quase 2 milhões da nossa população. E até para falar em números, né? A estimativa é que 10% da população tenha doença renal.
Então, por exemplo, aqui na nossa região deve ter 200 mil pessoas com alteração de função renal. É um número, assim, absurdo, né? Muitas pessoas que muitas das vezes não estão diagnosticadas, né? Que é até um dos temas aí desse ano do Dia Mundial do Rim, que é sobre os negligenciados, né? Durante a pandemia, muitas pessoas não tiveram acesso à saúde, ficaram privadas de realizar exame, consulta médica, e a gente viu agora muita gente chegando já para dialisar. Então, mas o que a gente tem que falar do tratamento conservador, que é antes de fazer diálise. Então, para fazer esse tratamento conservador, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Porque além do médico, a gente precisa dos cuidados da enfermagem, orientação de adequação das medicações, controle de pressão arterial. A gente precisa da nutricionista que vai orientar e dar um apoio para esses pacientes, né? E muitas das vezes esses pacientes também precisam de apoio psicológico, porque é doença crônica degenerativa, né? A gente está falando aqui que não tem muito o que fazer para voltar ao normal. Então, a pessoa, muitas das vezes, quem tem doença crônica, ela tem altos e baixos, né? Tem dia que está mais depressiva, não aceita muita doença, né? Então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para abordar esse paciente, né? É o que a gente chama de cuidado integral da saúde, né? A gente não vai tratar a doença, mas vamos tratar o paciente, né? A gente tem que ter essa abordagem multidisciplinar para que a gente tenha sucesso no tratamento. Aí sim a gente consegue. Semana passada atendi uma paciente que faz 15 anos que ela cuida com a gente no ambulatório e no tratamento conservador, né? Que A função legal. renal está estabilizada, o rim está funcionando ali 30%, e a coisa estagnou por ali pela boa adesão do paciente Que a esses bom. cuidados. Então, mais ou menos as etapas são essas: tratamento conservador, evoluiu diálise, E, hemoperitoneal e transplante. e o transplante, né? Então, a pessoa eventualmente pode até fazer um transplante sem fazer diálise. Se ela já está em segmento e tem um doador na família, ele pode pular essa etapa da diálise e fazer o transplante, né? Seria a melhor opção. Mas então, depois do tratamento conservador, a gente tem essas três opções, né? Transplante, diálise peritoneal e hemodiálise. Sem dúvida alguma, o melhor é o transplante, né? Se a pessoa tiver um doador na família e puder ir direto para o transplante, ela evita todo esse transtorno, essa piora na qualidade de vida que tem quando ela faz hemodiálise ou diálise peritoneal, né? Então é isso. Eu acho que a prevenção é tudo, né? Sim, Por isso que a gente está aqui. É. É o que a gente sabe, o caminho é esse, a diagnóstico precoce, é promoção da saúde, né? A primeira coisa é isso, depois é o diagnóstico precoce, né? E para poder oferecer o melhor e evitar a evolução para esses estágios onde a piora é muito ruim na qualidade de vida, a sobrevida diminui e o custo também aumenta muito. E assim, Então, a sobrevida diminui, a pessoa fica tem muitas doenças, né? Concomitantes, quando a pessoa já fica, que tem um diálise, com doença renal crônica, eu vejo que, assim, a gente vê no laboratório que até o sangue muda, né? A gente tem muito mais interferentes na amostra, é mais difícil de lidar com os exames da pessoa também. sim, sim. Vamos Altera falar muito. um pouquinho sobre o nosso dia de hoje, porque daqui a pouco o Instagram corta a gente. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente fez hoje. Eu acho que o teu dia foi corrido, o meu também foi, mas foi muito, muito proveitoso, porque eu consegui atingir um monte de pessoas e tivemos algumas intercorrências, né? Ajudamos bastante gente e foi, para mim, é sempre muito bom estar com vocês nessa campanha, porque o laboratório, assim como é mútuo, né? Eu gosto de estar sempre em todo lugar com vocês. Sou fã da Nefro. Sempre fui, Agora desde a residência, tá? tamo junto. É que eu não fiz residência aqui, eu fiz lá em São Paulo, lá na escola era muito bom. A gente era muito unido, a Nefro e o laboratório. Acho que um precisa do outro, né? Sim, sim, É um sempre não vive assim. sem o outro. Não tem o exame, né? O exame para nós é fundamental hoje em dia, né? Mas assim, hoje o que a gente teve foi o Dia Mundial do Rim, então é o mundo inteiro hoje voltado para a doença renal, e essa história que 10% da população tem doença renal é uma coisa que nos preocupa muito. Então, o diagnóstico precoce vai ajudar bastante, né? Mas especialmente aqui em São José do Rio Preto, né, Gabi? A gente já faz alguns anos junto isso, né? Você participa ativamente conosco, né?
a gente atinge várias pessoas aqui em Rio Preto, cada ano que passa isso aumenta, né? Então a gente tem um apoio muito grande da instituição, né? Nos dá uns respaldo para ampliar isso. E as parcerias, né? Hoje a gente tem parceria com o município, com a Prefeitura de São José do Rio Preto, que levou isso para todas as unidades básicas de saúde, para 50 unidades básicas de saúde, não só hoje, mas vai se estender até o final do mês, né? Com algumas universidades, né? O apoio também da nossa nefrologia aqui como um todo, do hospital de base, né? A gente, assim, para não falar, esquecer de alguém, né? Mas, assim, o doutor Horácio é uma pessoa que nos ajuda muito, o doutor Horácio Ramalho, desde o início está ajudando bastante, mas todos os nefrologistas aqui do hospital de base nos ajudam, né? E vocês aí também no laboratório, inclusive acho que vocês ofereceu para os nossos colaboradores, que não são poucos, né? São 8.000 colaboradores, também você ofereceu esse exame para eles, não foi isso? A gente esse ano, como o tema, né, o tema central é saúde dos rins e creatinina para todos, né? A gente conseguiu também uma doação da empresa da Roche e eles doaram um kit de creatinina para a gente fazer nos nossos funcionários. Então, é muito gratificante, né, ver todo mundo envolvido com isso, como você falou, no mundo inteiro. O mundo hoje ficou voltado para a saúde do rim. E aí a gente está fazendo também, né, essa semana inteira nos funcionários, e foi muito legal. E além disso, né, toda a campanha, também em todos os pacientes, em todas as pessoas, a gente fez uma partinha lá, que é a parte da bioquímica da urina. E foi bem gratificante, a gente encontrou algumas coisas. Eu vou contar. Fala você primeiro do seu dia, que você é meu convidado. Depois eu conto algumas coisas que aconteceu no meu. Ah, sim. Então, hoje a gente primeiro teve vários pontos de atuação, né? Ali do lado do hospital tem o Shopping HB, que chama, é onde os pacientes ficam, as pessoas que vêm fazer exames, consultas no HB, existe um ponto ali comercial, né? Mas onde as pessoas se concentram. Nós, então, tivemos um ponto ali de avaliação, onde então a gente fez os pacientes, viu a altura, o cálculo do IMC, né? Cintura abdominal para avaliar a obesidade, né? Foi feito também o teste da glicemia para, eventualmente, se faz diagnóstico de diabetes nessas campanhas, né? E o exame de urina, né? Então, as pessoas faziam urina e a gente tinha uma fitinha, essa que você falou já aí anteriormente, onde a gente pode fazer um diagnóstico ali de que a pessoa está perdendo proteína e, às vezes, é um sinal precoce de doença renal. Então, nós tivemos esses pontos, eu tive ali, tive no Poupa Tempo também, que é outro ponto central da cidade, onde também teve um ponto ali de orientação, esclarecimento. E muito importante que essas pessoas que têm o diagnóstico, ela recebe uma ficha com a alteração que foi encontrada e ela vai procurar a unidade básica de saúde para que o médico, então, tome ciência disso e encaminhe para o nefrologista ou repita os exames para ver se realmente tem alguma alteração, né? Então, hoje a gente teve todo esse corre-corre aí, né? Indo num lugar, indo para o outro, né? E dando estrutura para a equipe também, né? Porque, igual a gente falou, são vários pontos e fazer campanha populacional não é fácil, né? Às vezes falta uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e a gente tem que ficar correndo, né? E eu Como é que fiquei... foi? Você também o teve meu alguns foi... pontos. Nossa, foi super legal. Eu fiquei responsável por fazer os exames, por organizar nos laboratórios de Rio Preto, né? Então, alguns laboratórios participaram. E eu tive presente no LaborClean, no EMAT, no HLab, né? Que é o nosso posto de coleta lá do Hospital de Base, no ambulatório do HB e no UltraX. E eu consegui ver várias coisas. Uma das coisas que eu preciso comentar aqui, se tiver pessoas que fazem isso, eu espero que não façam mais, eu até comentei com o Piccolo um tempinho atrás, as pessoas vão fazer os exames, as pessoas acham que por estar em jejum, não tem que tomar o seu remédio habitual, né? O seu remédio que toma todo dia, de pressão alta, de diabetes. Então, eu peguei várias pessoas que não tinham tomado remédio de pressão, por exemplo, e a hora que eu fui medir a pressão, estava altíssima a pressão, né? Como eu trabalho em laboratório e a gente sempre escuta isso, é muito complicado e é muito ruim, porque o paciente deixa de tomar o seu remédio habitual, né? O seu remédio da doença crônica, como a pressão alta é uma doença crônica também, então ele não pode deixar de tomar o remédio,
né? Porque senão até passa mal ali na hora da coleta, porque a pessoa já está em jejum e não tomou o remédio, então tem grande chance de passar mal, ou pela própria picada, né? Pela punção, ou porque não tomou mesmo, e aí aumenta a pressão. Então, sempre que se vocês conhecem quem está aqui, as pessoas que estão aqui nessa live, por favor, orientem seus familiares, seus amigos, que o remédio de uso contínuo não pode ser deixado de tomar para fazer exame, seja exame laboratorial, seja exame de imagem, de medicina nuclear, qualquer coisa, né? Então, as pessoas não podem deixar de tomar remédio de uso contínuo porque está em jejum para fazer exame. Jejum para fazer exame é jejum de comida, nem de água. A água também tem que tomar, né? Claro que eu falei hoje isso, não vai tomar um balde de água antes de fazer um exame de urina, né? Porque aí dilui, então não dá. Mas tomem, continuem tomando remédio de uso contínuo. Isso é muito importante. Eu medi pressões bem altas hoje, porque as pessoas não tomam remédio antes de fazer exame. Então, por favor, disseminem essa informação aí, porque é muito importante. Foi um diagnóstico de hoje. Importantíssima essa orientação sua, porque é dúvida frequente dos pacientes, né? Assim, se precisa no jejum, toma ou não toma o meu remédio, e aí a gente se depara com isso, né? A gente viu muito isso mesmo. Vi bastante isso hoje e a gente acaba ficando preocupado. Eu queria que a pessoa fosse logo, pegava água para tomar, porque quando estava na bolsa, né? Então, isso é bem perigoso. Então, por favor, pessoas que estão aqui na live, nos ajudem com essa parte. E aí, nos laboratórios, a gente também fez a mesma campanha, mesmo que o laboratório seja particular, né? Atenda pacientes não do SUS, mas a gente multiplicou essas informações aí para todo mundo sobre a doença renal, sobre os fatores de risco, né? Tudo isso que a gente falou durante esses dias aí da campanha. E a campanha não vai terminar, né? Nós temos todo mês, agora de março, para atuar ainda na doença renal, e a gente vai continuar falando, e quem quiser participar, entre em contato comigo, que a gente vai orientar um local para a pessoa ir. Isso é importante, né? A nossa estimativa aí é atingir pelo menos quase 2.000 pessoas. Eu acho que é um dos maiores eventos, a maior organização que tem aí, eu acho, do Dia Mundial do Rim, porque, igual a gente falou, a mobilização é na cidade toda, a participação não na saúde pública, mas também, como você falou, envolvimento do setor privado também. Então, assim, o alcance aqui do Dia Mundial do Rim na cidade de São José do Rio Preto é fantástico, ele é realmente muito bom, né? Então, essa é a expectativa, né? De a gente poder realmente levar o conhecimento, levar a informação e, eventualmente, a gente faz, sim, diagnósticos de hipertensão, de diabetes e de alteração renal. Então, é uma coisa que a gente sempre pensa, assim, cada ano que passa, ampliar mais e a gente vem conseguindo fazer isso ao longo dos anos, né? É isso mesmo. Voltando um pouquinho à questão de exames com contraste, eu acho muito importante também a Sociedade Brasileira de Radiologia, junto com a Dinefro, né, colocar o exame de creatinina também antes do paciente usar o contraste, porque ele pode piorar até a função renal por causa do contraste, né? Então, eu acho que isso é mais um ganho para as pessoas, né, para as pessoas, porque isso é novo também, não tem muito tempo, né? Então, alguns laboratórios já fazem isso, né? Alguns exames que realizam exame de imagem já solicitam que o paciente leve o exame antes. Isso, então, isso é bem legal. É bem importante. Muito bom, importantíssimo. Muito bom. Então, acho que é isso. Deixa eu só comentar uma dúvida aqui. A Vânia, que trabalha com a gente lá no laboratório, falou para a gente falar sobre glomerulonefrite e dismorfismo eritrocitário. Sim, muito legal, né? Então, quando a gente vê o sangue ali na urina, da onde está vindo esse sangue, né? Porque ele pode vir do rim, pode vir da bexiga, pode ser uma pedra no rim, um cálculo, várias coisas, né? Na verdade, a hematura, que é o sangue na urina, é um desafio diagnóstico para nós, né? Nem sempre é tão fácil fazer esse diagnóstico, né? E é legal isso, né, Vânia? Porque é um exame que a gente pode lançar a mão, que é o dismorfismo eritrocitário. Então, o que é isso? O eritrócito é a célula vermelha do sangue. Quando ele vai passar nesse filtro, que é o rim,
Se a origem do sangramento é no rim, a hora que ele passa por ali, ele vai alterar a sua forma, né? Para quem é um pouco mais, assim, uma cidade pequena, mais antigo, lembra da bala soft, né? A hemácia é igual a bala soft, né? Igualzinho. Hoje não existe mais, né? Não, Quem nunca se engasgou com uma bala soft, né? não, acho que é por isso, né, que não existe mais. E aí ela vai ficar dismórfica, ela altera essa morfologia, ela não vai parecer mais a bala soft, ela fica alterada, então dependendo da forma que ela vai ficar e também o número que tem desse dismorfismo, dessa alteração que tem, pode ser uma pista que realmente o sangue está vindo lá de cima, de um problema renal, de uma nefrite, né? E não de uma pedra no rim, de um tumor na bexiga, de qualquer outra coisa assim, né? Então esse exame é um exame bem legal, Bem né? Que dá importante, né? um raciocínio diagnóstico da onde que está vindo esse sangue na urina, né? É bem importante. E você sabe que para o laboratório também é um desafio, porque não é fácil a gente identificar um dismorfismo, né? Ela se confunde com hemácia crenada, que às vezes é normal no sangue, só um pouquinho desidratado. Então, para a gente também precisa de um microscópio específico. Então, não é. Existe um filtrinho também que pode colocar no microscópio, mas o microscópio chama microscópio de contraste de fase, então não é qualquer laboratório que consegue comprar um microscópio desse. E precisa de pessoas treinadas também para fazer, e capacitada, né? Para fazer para visualizar e fazer esse diagnóstico e liberar esse laudo. Então não é fácil também para o laboratório. É legal, por isso que, né, mais uma coisa da sua especialidade, né, que tem que ser uma pessoa capacitada, você vê, envolve desafios diagnósticos, né, muitas vezes você tem que conversar lá com o médico, oh, mas por que está pedindo, o que está pensando, né, e você vai se atentar mais, né, por isso que a gente falou aqui desse link que tem que ter, né, do clínico com quem faz exame complementar, né. Gente, é isso que você falou, Piccolo, é a coisa mais importante da vida do paciente, do médico e do patologista clínico. Seja qual especialidade for o médico que está ali atendendo o paciente. É muito melhor, é muito mais fácil de lidar com qualquer diagnóstico quando a gente conversa. Muito mais, é muito bom. Então, eu acho que isso aí é ganho para o paciente, para nós também, porque a gente acaba aprendendo, né? A gente do laboratório fica longe, infelizmente, da parte de assistência, da parte clínica, mas quando tem esse contato, é muito bom. É o ideal. É isso aí, quem ganha é o paciente, né? E só vai trazer benefício realmente para o paciente, né? Então, o médico, ele precisa trabalhar junto, né? Ele sozinho, ele não é muito Não. difícil, né? Ele precisa de apoio, ele precisa discutir os casos, né? Então, é muito importante essa interação, né? E eu Enriquece demais. no hospital a gente tem isso super frequente, né? A gente interage com todas as equipes, todos os apoios que a gente precisa, quem faz diagnóstico, né? Isso é fundamental. Então tá, foi muito bom conversar com você. Eu acho que foi uma conversa muito, muito produtiva. Hoje o dia foi muito especial. Foi muito bom. Agora a gente vai ter os números, né? Da campanha. Depois a gente vem comentar até. Eu acho que o ano que vem a gente já pode estar preparado. Já temos um ano pela frente para irmos nos preparando para a próxima campanha. E eu acho que nós conseguimos fazer assim a diferença para as pessoas. Eu peguei muitas pessoas hoje que ouviram no rádio ou na televisão, ou vocês, né, falando sobre onde seriam os pontos que ia ter a campanha e tal, e o pessoal veio mesmo. Pelo menos no laboratório o pessoal compareceu em massa. Foi muito bom mesmo. Foi ótimo e assim, realmente eu passei mais nesses pontos onde já tinha um fluxo alto, né? Que aí você vê, eu estava ali no poupa-tempo e do lado do Mercadão. Então, gente, era muita gente o dia todo, né? Mas foi ótimo, Gabi. Obrigado aí pela essa conversa. A conversa foi ótima, né? A gente com certeza ajudou na campanha. Acho que aqui agora também a gente conseguiu falar um pouco sobre a importância desse tema, né? E acho que as pessoas vão se atentar um pouco mais, né, sobre a saúde renal, porque o rim, a gente
às vezes a gente consegue remediar, né? Então, a gente tem que fazer o diagnóstico e a gente procurar o especialista, que a gente consegue orientar bem esses pacientes para que não chegue nesse estágio avançado, que infelizmente não é muito bom, a qualidade de vida é muito ruim. Olha aqui, a gente tem um depoimento da Elaine. Eu, como doente renal crônica, sinto-me representada pela campanha. Parabéns. A gente que agradece você, Elaine. É muito bom, é muito bom. Parabéns, parabéns pela campanha, Piccolo. Tá, joia? Parabéns pelo médico que você é. Ah, muito obrigado. É Ai, recíproco, sabe? Quantas vezes eu já te ligo ali e falo, Gabi, me ajuda, precisamos ver esse exame aqui, vamos trocar aquele uma ideia. problema que a gente tinha não tem mais, né? Lembra que você me Ah, mandava? sim, Consegui. é isso Foi um aí. desafio, mas consegui. Bom, né? Então é isso aí. A gente tem uma interação muito É, boa. Muito obrigado. Você ajuda bastante, né? Igual eu falei, o nefrologista não vive sem um bom laboratório. A gente precisa de um bom laboratório para poder raciocinar de maneira correta e ajudar os pacientes, né? obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada por ter aceitado meu convite para a gente conversar hoje. Sei que você está cansado, mas foi muito, muito, muito bom, muito produtivo. Pessoal, obrigada pela participação aqui também. Sem vocês, a gente não consegue fazer a live. Então, obrigada, obrigada pelas perguntas, obrigada pelos depoimentos. A Eliana também entrou. E fala, Pico, você quer falar alguma coisa? Não, é isso aí. Obrigado e tamo aí. O ano que vem, tamo junto nessa campanha Vamos ver novamente, né? que cor que vai ser a camiseta do ano que vem. A Ah, gente sempre tamo espera pela junto. cor, né? Pois Olha é. lá, creatinina. Deixa eu ver se aparece. Creatina para todos. Creatinina para todos. Pessoal, obrigada, obrigada, Piccolo. Vou finalizar aqui, tá? Um beijão para todos e até amanhã, Piccolo. Beijo, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.